Bom dia a todas, todos, todes também. Sou Lera Fá, estou aqui para apresentar para vocês o nosso metaprojeto, Metaestruturas Replicáveis de NFTrans. A nossa força transforma. E esse slogan tem a ver com a vontade empregada de integrar comunidades, conectar as pessoas, né, através da Web3. E no caso, eu falo de um situamento de raça, gênero e escolaridade também. Eu sei que eu sou uma exceção a pessoas trans como eu. A maior parte delas não está nesse mercado. Em muitos dos últimos eventos eu era a única pessoa trans falando, mas isso tem mudado aos pouquinhos. E a nossa vontade é abrir mais espaços para que comunidades se conheçam e a gente aprenda mais juntas. Então, o objetivo do projeto NFTrans agora, neste estágio, é de tentar inserir a comunidade trans com as outras comunidades Web3 aí que estão começando, através da arte, da educação, né? E fazendo esse encontro das possibilidades do mundo digital com a necessidade de a gente continuar vivas nesse mundo físico. A nossa missão está em criar espaços de acolhimento que possam receber, então, por exemplo, se você tem uma empresa, quer contratar uma pessoa trans para ser inclusivo, não necessariamente isso vai resolver algum problema no começo. Porque a gente vive num lugar onde é cheio de preconceitos estruturais que estão para além de se as pessoas são legais ou não legais. Eu sei que tem uma estrutura maior que cria essa exclusão, né? E os ambientes, então, não são confortáveis, às vezes. Então, a gente pensa que tem um preparo, porque eu acho que tem muitas pessoas que querem conhecer mais e que querem estar respeitando essa diversidade que agora está chegando mais perto de todas nós, né? Tá aí, tá nas mídias e agora na Web3 também. Vamos ocupar esse lugar. Então, a gente quer criar esse lugar seguro para desenvolver, então, trabalhos com consistência, integrando as comunidades, né? E os valores que me faz querer estar na Web3, nessa militância, é porque a gente tem, dentro da própria tecnologia, preceitos de descentralização, de transparência, de autonomia, né? Coisas que, enfim, para mim, parecem dar vazão a desenvolvimentos políticos interessantes. Até mais do que econômicos, porque a gente ganha mais dentro desse sistema com a colaboração. E a gente vem do sistema de competição. Então, muitas vezes, fica difícil, né, de conciliar essas duas coisas. Então, os valores que a gente está tentando puxar aqui é da autonomia, que está dentro da própria filosofia da blockchain, incluindo a diversidade, né? E essas colaborações acabam sendo uma forma positiva de combater uma coisa negativa, né? A gente está nesse hackathon que está, né, por sorte do NFTrans, trabalhando com as ODS. Então, parece válido trazer esse projeto aqui, mesmo eu não sendo programadora e não tendo equipe para desenvolver soluções no nível tecnológico, propriamente dito, né? Mas estamos aí no aspecto humano, buildando. Provavelmente você já viu minha carinha em algum lugar aí do Instagram. Olha, temos os objetivos aí que podem ser contemplados de certa forma aqui, que é o objetivo 10, que é redução de desigualdade, né? Então a gente está tentando nivelar isso, né? Os 5 da igualdade de gênero e não só gêneros binários, né? Outros gêneros possíveis, e daí tem esse trabalho de educação para a gente falar mais sobre esse assunto. Então, ponto 4, educação de qualidade. Uma coisa vai linkando na outra, né? Se a gente está num ambiente seguro, estamos aí todo mundo crescendo, estamos promovendo a paz e a justiça, né? Para criar novas instituições mesmo, sabe? Para além do que a gente conheceu de estados, seja que regime que for, a gente tem um monte de cases de fracasso, né? Se a gente tem essa desigualdade hoje. Parcerias e meios de implementação. Isso só acontece mesmo na colaboração, né? E no 8 a gente tem o trabalho decente e crescimento econômico. Bom, se está todo mundo falando de inovação tecnológica, tecnologias disruptivas, então por que não usar
né, para causas reais. Estamos aí. Esse problema da integração entre a comunidade trans e a Web3, eu aqui, como uma intersecção, coloquei embaixo todos esses avatarzinhos aí de coisas que já me acolheram de certa forma. Iniciativas da Web3 e, enfim, nossas comunidades aí que lutam pela diversidade. Então a gente tem essa lacuna no mercado de trabalho, né? Que muitas dessas pessoas que eu conheço da rede LGBT não estão nos mesmos espaços que eu, desses de tecnologia, né? Então a gente precisa tentar promover um espaço amigável para receber. Se a gente vai ter uma forma de empregabilidade ou de formação mesmo para o mercado de trabalho, em termos assim, né? Meu sonho é ter uma gangue de amigas hackers travesti. Isso ainda eu conheço uma apenas. E para isso a gente precisa, né, tá desconstruindo preconceitos que são estruturais, como eu disse, as pessoas não são más, elas vieram aí nesse caos, gente. Tá todo mundo querendo aprender, eu sei. Então, tem um trabalho com a linguagem e com conhecer mais, né, essa causa. Quais são as implicações? Coisas que uma pessoa como eu sente na pele todos os dias, talvez uma pessoa numa posição mais confortável, conformada com o seu gênero de nascença, vai ter menos desafios, nem vai se dar conta que existem desafios para uma pessoa trans no Brasil, hoje, 2023. Já foi muito pior, né, gente? Então, e a comunidade trans, então, precisa desse letramento para poder chegar perto, né? A gente precisa trabalhar de uma educação de inclusão digital, mas de base, muito, muito mais profundo do que os tópicos que estamos falando, né, nessa maratona maluca da Web3, né? Então, tem a questão da língua inglesa e tudo mais, e a fragilidade financeira que também impossibilita que em alguns momentos certos investimentos pessoais para a gente estar num evento, às vezes por mais que seja de graça, tem distâncias, né, que são físicas, econômicas e psicológicas também, né? Então, depois eu convido a todos para visitar e a gente já começar a se integrar, dar like, compartilhar umas comunidades com as outras. Então, o primeiro passo seria criar esse ambiente seguro, né? E a pauta é a educação para a diversidade, né? Através de pessoas que vivem isso também, trazer aos poucos, né? Artistas, pensadores, educadores, né? Que sejam de outros ambientes, de outras formas de se pensar, que na verdade é um crescimento para o próprio ambiente Web3 receber esse letramento. E daí eu chego nesse conceito da inclusão recíproca, né? Que normalmente a gente pensa que tem alguém menos privilegiado economicamente, então ela está no andar inferior, e daí tem quem tem a posse vai então estar numa situação melhor, que vai ter mais conhecimento, vai poder pegar e ensinar quem está embaixo, incluir para o sistema de cima. Mas lembra que a gente está num movimento de disruptura e é descentralização a palavra-chave. Então, nesse aspecto, a gente não tem mais essa relação hierárquica com quem sabe mais, mas sim são conhecimentos distintos, que têm potências distintas. E acredito que esse movimento de inovação, de tentar rever o conceito de comunidade, se a gente está presa numa lógica de competição por causa do mercado, como é que a gente vai atingir uma noção real de comunidade se não tem uma cultura implementada para a colaboração? Então, o meu público-alvo não é a população LGBT nesse momento, mas sim os entusiastas da Web3 nesse momento. Como é que a gente vai fazer isso? Então, já existe o NF Trans Found, que é uma carteira multi-sign, um sistema de DAO, mas não funciona conceitualmente como uma DAO, como uma organização autônoma descentralizada. Nesse momento, é uma operação centralizada, porém transparente. Então, a gente continua seguindo o preceito da Web3 e tentando, então, criar um mecanismo que possibilite uma ação real no mundo.
E no caso, as coisas mais próximas que eu tenho são, enfim, essas redes que eu mostrei para vocês, e a minha expertise é a arte, a criação de conteúdo. Então, no mundo físico, eu tenho já, desde 2015, o Chá com Bolo, ou seja, antes de ter o Web3 na minha vida, eu fazia esse meta cabaré transdisciplinar, onde eu trazia artistas de diversas linguagens diferentes, e muitas vezes nem eram, por exemplo, assim, eu pegava um artista plástico para fazer uma apresentação de música. Isso é a transdisciplinariedade, quando as fronteiras do conhecimento começam a se borrar. Então, esse é o meu convite, primeiro, né, para essa comunidade Web3 começar a vir chegar junto no Chá com Bolo. E mesmo quem não puder estar no presencial, tem os conteúdos que vão sendo gravados e as pessoas vão consumindo depois, ao longo do tempo, no ambiente virtual, né? E né, para eu conseguir, por exemplo, fazer hoje em dia um line-up só com artistas trans no Chá com Bolo, só com pessoas trabalhando ali, eu preciso já ter antecipado, né? Se a Web3 também dá uma certa autonomia, ação direta, a gente fica desvinculado do Estado, de determinados interesses de empresa, a gente pode criar outras formas de organização e compartilhar recursos. Então, aquela DAO, no primeiro momento, servirá para financiar os eventos Chá com Bolo, a princípio. Passos futuros. Bom, nesse hackathon a gente aprendeu muita coisa, a gente conheceu plataformas incríveis aí que já estão oferecendo soluções que eu não conseguiria resolver, né? Então foi muito interessante que eu saio já vitoriosa por ter conhecido certas ferramentas que podem servir para começar a atingir esses objetivos de uma maneira muito direta, né? E faz parte desse círculo virtuoso da colaboração. Então, hoje em dia é muito fácil, tem mais de uma plataforma que oferece isso, mas quem estava aí num apoio foi a Go Blockchain, que tem já dispositivos prontos de criar tokens de comunidade, POAPs, NFTs em modalidades diferentes, né? E é muito interessante, né? Porque imagina que no passado, você criar uma moeda era uma coisa assim, dependeria de muitos recursos, contatos, né? E acordos com bancos. Imagina, hoje em dia a gente pode criar uma moeda com uma função social, por exemplo, que ela não tem a mesma lógica capitalista de acúmulo, mas ela pode funcionar justamente em lógicas de distribuição, né? E como adquirir esse tipo de moeda, né? Pode ser através de diversas ações muito mais criativas, né, do que necessariamente na lógica binária do mercado de compra e venda, mas como atribuição de esforços, outras trocas de tempo, né, de talentos. Enfim, isso pode ser construído ao redor de um fórum, onde essas comunidades podem se comunicar, e está então compartilhando esses recursos, esses talentos, esses conhecimentos, mais do que tudo, né? E utilizar, por exemplo, esse sistema descentralizado, né, que está no servidor, não é uma coisa ideológica, idealista, mas a blockchain é descentralizada, independente de sua governança. Hoje em dia a gente tem ainda muito problema de entender a governança descentralizada por falta, né, de cultura em cima disso. E daí tem um convite aí para dar uma olhada para as comunidades originárias do Brasil, que muitas vezes continuam se organizando de forma descentralizada, né? Então temos muito que aprender aqui com o que está bem perto da gente. Mas o conhecimento é uma coisa que pode se beneficiar muito de estruturas descentralizadas, né? Para que a gente possa trocar e acrescentar essas partes. Então, o fórum poderia ser um lugar ainda a ser construído, né? Mas, num primeiro momento, eu já tenho na manga o Antimétodo, né? Que já foi um processo, no ano passado, financiado por meio de grants, onde a nossa comunidade de artistas ao redor da Nomad Label DAO, basicamente
mostrou a sua maneira de pensar transdisciplinar e ensinou alguma coisa. E isso gerou, enfim, muitos encontros positivos e desenvolvimento de linguagem, ninguém saiu a mesma. E agora eu queria fazer isso com essa comunidade de entusiastas Web3. Então, estou aqui montando um line-up para entrevistar todas as pessoas queridas que eu conheci já nesse ano, para fazer outro tipo de pergunta que não necessariamente vai estar vinculada ao mercado, mas talvez, né, voltando nos slides anteriores, criando um território de base para que a gente possa, né, preparar um ambiente seguro para receber essa diversidade. Então, acredito que parte disso já está na comunidade Web3, porque eu fui acolhida por pessoas cis, né? Então, eu acho que existe uma vontade desse conhecimento mútuo. E, bom, eu acho que 16 minutos de uma conversa descomprometida com vocês pode estar postada em algum lugar. Certamente não é o pitching do Hackathon Ethereum Sampa, cujo qual esse pitch desk está sendo desenvolvido. Hoje, agora aqui com Rita Maria. Eu provavelmente, como eu sou muito cara de pau, eu vou postar isso em algum lugar, vocês vão ver, rir, dar umas risadas, mas eu vou tentar pedir para ela fazer o pitching mesmo do Et Sampa. O que vocês acham? Eu já falo demais, né? Eu falo um monte. Talvez eu ouvir outra pessoa, até uma pessoa não trans falando sobre esse assunto, eu acho que ia ser legal. Bom, beijo da Blua, a gente se fala, tá? Beijão.